Mateus capítulo 1, verso 18. 18 é o verso. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Leiamos agora o capítulo 2, verso 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Oremos. Pai bendito, dá-nos a tua palavra neste momento. Oramos, ó Deus, suplicando a ti que o Senhor nos ilumine, nos dê graça para compreender a mensagem bendita do Senhor, e que ela seja aplicada pelo teu Espírito Santo em nossos corações. Assim oramos com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Eu gostaria de, nessa noite, meditar com vocês no tema Natal de José. O que nós precisamos aprender sobre o Natal através de José, o pai adotivo do Senhor Jesus, o pai terreno do Senhor Jesus. Quando nós lemos a mensagem da palavra de Deus, lemos a palavra de Deus, a narrativa do Natal, nós ficamos perplexos por toda esta complexidade dos eventos, como que tudo isso aconteceu. E comparamos, e devemos fazer isso para que a reflexão seja produtiva, com os nossos dias. Como teria sido hoje em dia? Teria sido um escândalo. Teria sido algo difícil de ingerir. Nós temos uma história que não nos espanta saber que quando as pessoas ouviram lá atrás, elas começaram a difamar Maria e José. E por muitos e muitos anos, tanto os religiosos como também os gentios, eles tinham o hábito de atribuir coisas vexatórias ao caráter de Maria e também de José. Mas isto, obviamente, sempre partiu daqueles que são inimigos da cruz de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Agora pense comigo sobre o que aconteceu a este homem chamado José. A Bíblia nos diz que o nascimento de Jesus Cristo foi assim, : Isso nos convida a um olhar especial para as Sagradas Escrituras. Porque a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que antes de nós celebrarmos o nascimento do Salvador,
nós devemos olhar para o texto que diz: foi assim, não de outra forma. Não aceite outro Natal, não aceite outra mensagem, porque foi assim. Talvez você esteja ouvindo isso pela primeira vez, e eu gostaria de reforçar que você é um ministro do Evangelho onde você vai. E quando você estiver à mesa com seus familiares e surgir este assunto, ou se não surgir, instigue a conversa para introduzir a mensagem bendita da salvação. Lembre-se de falar que foi assim e não como muitos de nós aprendemos. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma consideração aqui. Todos nós aprendemos errado sobre o Natal. Todos nós. Mesmo aqueles que se ufanam de ter nascido num ambiente cristão, pode ter ouvido coisas que não estão no texto, que não estão descritas assim. Por exemplo, geralmente as pessoas conversam na igreja sobre os 3 reis magos. Eles não eram reis, eles eram magos. E esses 3? As pessoas tiram dos 3 presentes, ouro, incenso e mirra, mas a Bíblia não fala que foram 3 homens apenas. Dizem magos do Oriente. Esse número pode ter sido maior, pode ter sido 2, como pode ter sido 10. Os presentes, ouro, incenso e mirra, as pessoas tomam como se cada um trouxesse uma coisa. Outra observação que se faz é que o Natal, ele aconteceu precisamente em dezembro, e isso não é verdade. Isso não é verdade. Quando nós podemos estabelecer? É uma discussão que nós temos, até nos dias de hoje, mas nós não precisamos saber a data com exatidão para honrar o Senhor Jesus e o seu nascimento. Nós temos a palavra de Deus que diz: foi assim. Não nos dá data, para que não idolatremos data. O Senhor, meus irmãos, Ele não é incoerente consigo mesmo e com a sua bendita palavra. Deus não deixou uma data para que esta seja sacralizada. Então por que dezembro entrou no calendário? Porque os povos da antiguidade marcavam datas especiais por este evento que é o solstício. Dia 25 de dezembro, havia um memorial nas civilizações da antiguidade. Todas as culturas têm algo com dezembro, e por isso as pessoas marcavam neste momento, enquanto no paganismo, povos se reuniam em torno do mês de dezembro, em especial no dia 25. Muitas das nações do hemisfério norte julgam que neste dia é um dos dias mais frios e um dos dias mais escuros. Então ali tanto havia medo como havia uma razão para qualquer outra celebração. O dia 25 de dezembro é incorporado aí, mas isso é uma questão cultural. A Bíblia não nos fala sobre a data com exatidão. Agora, vocês observaram que nós falamos sobre a questão dos magos que vieram do Oriente, não eram 3 e não eram reis. A Bíblia não nos fala se foi em dezembro, tampouco no dia 25. E por que isso? Porque não é importante para a nossa edificação. O que importa é a mensagem e não o calendário. Qual é a mensagem que nós temos aqui então? Prossigamos a leitura. O texto nos diz: estando Maria, sua mãe, desposada com José. Vamos traduzir isso aqui. Precisamos então transpor um abismo cultural e entender como se davam os casamentos judaicos nos dias de José e de Maria, que são diferentes dos nossos. O casamento, ele deve ser feito primeiramente no civil, depois religioso. Sempre quando alguém me procura: pastor, faz a cerimônia? Faço. Vai ser tal dia no sábado. A pergunta que eu faço é: quando será o civil?
Porque não faz sentido comparecer perante o ministro do Evangelho se não glorificou a Deus na sociedade, dizendo: estamos assumindo um compromisso seríssimo. Tudo faz parte e tudo deve ser feito para a glória de Deus. Como que isso era nos dias de José e de Maria? Havia, meus irmãos, normalmente uma apresentação entre as famílias dos possíveis nubentes. Olha, esse homem é justo, e esta moça ou esta mulher, ela também é justa, e são pessoas ideais das nossas famílias para um enlace e constituir uma família. As famílias apresentavam. Quando isto era aceito, então havia um noivado formal, escrito. Esse noivado é justamente o que está sendo descrito aqui como Maria desposada com José. O que era o noivado? Ele era levado com a máxima respeitabilidade, tal qual a cerimônia do casamento. A pessoa estava comprometida a partir daquele momento e já começavam a se organizar para o enlace. Durante este período em que este acordo era feito, que isso era documentado, então havia o tempo de levantar recursos para o sustento inicial desta família. E foi justamente neste período, neste intervalo, que Maria achou-se grávida. Qual será a idade de Maria? Olha, alguns estudiosos, eles dizem sobre 16, 17 anos. Já outros afirmam que deveria ter aproximadamente 13 anos. Nova, não? Pois é, nossos bisavós casaram nessa fase. Mais ou menos. Meu bisavô tinha 19 e a minha avó tinha 14. Então, quanto mais para trás, você vê como que as culturas elas lidavam com isso. Isto não é entregar para uma vida de tristeza. Isso é levar a pessoa ao máximo do compromisso, que é constituir uma família. Quando então Maria está desposada com José, neste período, a palavra do Senhor nos diz que ela encontra-se gestando o Salvador. Qual seria a reação de um homem hoje em dia ao perceber que a sua noiva está com enjoos, não está se sentindo bem, o humor alterou, alguma coisa aí está acontecendo? Certamente essa pessoa vai concluir: não deu certo. Não deu certo. Mas pela lei daquela época, se José dissesse: eu estou rompendo com esse noivado porque ela encontra-se grávida, esta menina poderia ser levada perante um tribunal e sofrer juízo. E numa sociedade misógina como era daqueles tempos, não estou falando do povo israelita, mas das diversas culturas daquela época, uma mulher dessa poderia sofrer apedrejamento em praça pública. Por isso o texto nos diz, no versículo 19: mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, isso quer dizer causar má fama, resolveu deixá-la secretamente. Ele não disse para ninguém: estou deixando Maria. Ele percebeu o que acontecia ali e ele assentou no seu coração uma decisão. Talvez ele tenha pensado: eu vou fechar a carpintaria aqui, vou pegar as ferramentas e vou me estabelecer em outro lugar. Não falarei nada com ninguém. É isso que quer dizer deixá-la secretamente. Irmãos, quem sabia disso? Ele e Deus, só. O texto sagrado nos diz que enquanto ponderava nestas coisas,
enquanto ele articulava isso, enquanto ele estava ali fazendo somas e subtrações, lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Ô gente, preste atenção nisso. Em sonho quer dizer um recado de Deus direto para a pessoa. Todo mundo aqui sonha, todo mundo aqui já sonhou, e todo mundo já teve um sonho que ocupou o dia todo de trabalho dessa pessoa. Por que eu sonhei isso? Sonhos podem ser lixos psíquicos, mas também Deus pode falar tão individualmente, através de um sonho, que quem recebe esta mensagem diz, inconfundivelmente foi o Senhor. Com isso não estou querendo dizer para que você substitua a tua Bíblia por sonhos. Não, não, não. Leia a palavra, porque o Espírito do Senhor nos guia através da sua palavra. Através da sua palavra. Aqui tinha-se o Antigo Testamento. O Novo ia começar a ser escrito daqui 50 anos, aproximadamente. 40, 50 anos. Deus fala direto com José em sonho. E olhe só o que o anjo do Senhor diz a José. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher. Irmãos, o compromisso deste casal estava sendo levado a efeito de tal forma que perante Deus eles honraram o Senhor. Já pararam para pensar nisso? Que o que nós fazemos aqui no horizontal, Deus dos altos céus vê. E o Senhor considera a relação deste casal e diz, ela é tua mulher, você está noivo com ela. Não temas recebê-la, ela é tua mulher. Com isso nós aprendemos que o Senhor está apontando quem é a mulher de José. O Senhor escolheu esta mulher por livre graça e soberania. Assim sendo, o texto nos diz, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Olhe só, o que nela foi gerado, não é o que será gerado. Ou seja, ela estava dando sinais da gestação. E José, por ser um homem justo, pio, ele percebe e ele engendra todo esse plano. Mas o Senhor fala com ele, eu estou por trás dos bastidores, José. Eu estou na tua história. Sou eu. Não mude o plano, porque o plano é meu. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Os pais na cultura judaica davam nomes aos filhos com grande relevância para a família e com vistas na sociedade. Um dos exemplos que nós temos, o exemplo do patriarca Abraão. Abrão e Abraão significa a mesma coisa, pai exaltado. Pai exaltado, pai de multidões. Jacó e Yaakov, que deriva de Akev, que é calcanhar no hebraico, porque ele havia pego o calcanhar do irmão no momento em que a mãe dava à luz. E Jesus? Jesus, seu nome significa Yahvé, é a salvação, não há outro, é o Senhor. Por isso o anjo diz, você vai pôr o nome nele. Cabia ao pai, ao 8º dia, tomar esta criança, levar perante a sociedade e ali pronunciar o nome dela. Era honroso para o pai pronunciar isso. Agora aqui é Deus que está dizendo, o nome eu escolhi. Algumas coisas que nós aprendemos com o Natal de José. A primeira delas é que José, ele se despede da sua reputação. Porque esse homem, ao assumir matrimônio com essa garota adolescente grávida, ele estava colocando a reputação dele à disposição de qualquer pessoa. Porque ele, sendo justo, está dizendo, eu assumo este casamento,
mesmo que vocês, a sociedade, condenem esta menina e diga que eu fui traído, que eu sou, a linguagem de hoje em dia, um bobo, eu não estou nem aí para o que vocês vão pensar de mim. O que convém a mim é obedecer a Deus. Nós aprendemos no Natal, meus irmãos, isso, que a obediência a Deus é algo tão sublime, é algo tão supremo, que a nossa reputação não é nada perto disso. Nossa reputação não é nada perto disso. O que importa é fazer parte do plano de Deus. O que importa é glorificar a Deus aqui nesta vida. Às vezes nós estamos tão preocupados com o que os outros vão dizer sobre as nossas decisões, as nossas escolhas, e esquecemos de examinar pela palavra de Deus o que Deus já prescreve, o que nós devemos ser, o que nós devemos fazer, como nós devemos nomear as coisas, qual o endereço, para onde ir, como pensar na vida. Por isso que um crente, ele vive lendo a Bíblia o tempo todo. O tempo todo. Nós somos guiados pela palavra de Deus para glorificar a Deus. Primeira coisa que nós aprendemos, que José se despede da sua reputação para ser contado como alguém que ouviu a Deus e obedeceu a Deus. Isso é maravilhoso. Por isso eu pergunto para você essa noite, você é uma pessoa que está mais preocupada com a sua reputação? Ou você é uma pessoa que está voltado em assumir o plano de Deus? Serei lembrado na minha família e na minha história por obedecer a Deus. A segunda coisa que nós aprendemos com o Natal de José é que o mundo é hostil. Talvez se contasse essa história para um homem antes do casamento, ele desistiria. Desistiria, porque assumir uma jovem que é virgem, mas ela vai conceber do Espírito Santo, como que eu vou explicar isso para minha família, para os meus amigos? Agora vem uma segunda informação: assumir um relacionamento que esta criança será procurada pelo homem mais poderoso da região, que era o rei Herodes, um homem ímpio e iníquo, decidido a matar este bebezinho, e ele tem que fugir com a família. O mundo é hostil, o mundo é um ambiente de perigos. Receber a Jesus é reconhecer o que é o mundo, e a depender de Deus, depender unicamente da graça de Deus, para viver corajosamente nesse mundo que persegue a Jesus. O Natal nos lembra isso. Crer em Jesus, receber a Jesus, é saber que neste mundo, o mundo não vai aplaudir você por você ser um fiel discípulo de Jesus. O mundo não aplaude pessoas que perdoam. O mundo não aplaude pessoas que dizem: do Senhor é a vingança. Eu vou orar pelos que me perseguem, eu vou amar os meus inimigos. Eu vou amar os meus inimigos. O mundo não aplaude pessoas que dedicam tempo da sua vida, um dia da sua semana, pelo menos um dia, a palavra do Senhor assim nos ordena, e o domingo é o dia do Senhor, para que nós busquemos a Deus juntamente com a sua igreja. O mundo não aplaude. Faça um exame de si, desde quando você começou a seguir Jesus com fidelidade, a vir à igreja, a ouvir a palavra de Deus, a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Quantos telefonemas você recebeu de pessoas dizendo: que bom, parabéns pelo que você está fazendo? Irmãos, devemos ter discernimento. Seguir a Jesus muitas vezes faz com que pessoas se levantem contra, não a favor. O Natal é maravilhoso, mas a mensagem dele é profundamente tocante ao nosso coração. Receber a Jesus é não nos preocupar mais com a nossa reputação. Receber a Jesus é reconhecer que nós estamos num mundo de perigo e precisamos de coragem de Deus para viver. Senão a gente se acovarda e fica atrás da porta. Terceira coisa que nós aprendemos com José é que o anjo do Senhor diz: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus.
José, você teve um sonho desde a sua adolescência, talvez, de um dia constituir família, seu primeiro filho chamar tal nome, você ensinar a sua profissão a ele tocar os negócios a partir de então. Você vai, num dado momento na sua velhice, admirar o trabalho dele, porque você o ensinou, porque você deu o nome a ele. Esse nome está relacionado ao que você faz, esse nome está relacionado ao que você estudou, ao seu sonho. Mas aqui agora, o Senhor diz a ele: José, eu sou Deus, você é meu servo, não é o teu sonho, é o meu, é o meu. Não é o nome que você sonhou a vida toda dar para o seu filho, é o nome que ele já tem desde a eternidade. Ele é o Salvador. José, assuma, tua vida é minha, você não manda em nada, sequer o nome de uma criança. Tudo na tua vida sou eu quem administro. 3 coisas que nós aprendemos com José. Primeiro, nossa reputação não é mais importante do que Jesus. Segundo, nós precisamos buscar coragem em Deus para viver neste mundo hostil que persegue a Jesus. Terceiro, nós precisamos aceitar que quem dita as regras a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus é o Senhor e não mais nós. Por isso, o Novo Testamento nos ensina: não sois de vós mesmos. Qual é o significado de falar Senhor Jesus e não o cara lá de cima, como a gente ouve? Orar não é falar com o cara do andar de cima, com o cara lá de cima. Orar é falar com o Senhor da nossa vida. Se Ele é Senhor, nós somos servos, ou na etimologia da palavra que nós temos muita dificuldade de aceitar, somos escravos deste Deus que nos amou, e nós amamos o nosso Senhor, e porque Ele é Senhor, nós não nos cansamos de dizer que nós somos servos dEle, e a nossa oração começa com Senhor meu Deus, Senhor Jesus, Senhor Deus Espírito Santo. Nós adoramos a bendita Trindade, chamando de Senhor. Você não é Senhor da sua vida, é Ele. O Natal, para ser celebrado, deve começar a partir disto. O nascimento de Jesus foi assim, não é outra coisa senão isso. Vamos colocar em pé e vamos orar. Eu convido você a curvar a sua fronte e fechar os seus olhos e falar com Deus aí onde você está. E conversar com Deus sobre a tua reputação. Senhor, eu quero que a minha vida seja contada a partir da tua. Senhor, eu preciso de coragem para assumir que eu sou de Cristo e Cristo é meu, neste mundo que persegue a Cristo e os seus discípulos. Ó Deus, me dê coragem como o Senhor deu a José. E mesmo depois de ter fugido para o Egito, ele disse: vou voltar. O Senhor me guarda, o Senhor me orienta, eu voltarei. Ore também pedindo a graça de Deus, para que você obedeça às regras dele. Senhor, graças te damos por esta noite, pelo privilégio de ouvir a tua palavra e de meditar quão profunda é a mensagem do nascimento do Salvador. Nós ouvimos tantas coisas que não estão no texto, mas hoje nós ouvimos coisas que estão na palavra de Deus. Senhor, nos ensine a viver somente pela tua palavra, por meio da tua palavra, para a glória do teu nome. Ó Deus, aplique nos corações a tua mensagem e que nós vivamos esta vida intrépida neste mundo hostil, que não nos envergonhemos do Senhor,
Ó Deus, que entreguemos a vida para que o Senhor dite as regras. Ó Deus, que a nossa vida seja contada a partir da tua e não o inverso. Tu és o Senhor e nós somos teus servos. Assim oramos no nome bendito de Jesus. Amém.